Irmãos, antes de nós darmos início a essa palavra, eu gostaria de assim retratar com a igreja algumas experiências breves que não foi que eu ouvi falar. Talvez muitas pessoas ouviram o testemunho de A e de B, mas eu quero trazer na igreja nesta noite uma experiência vivida com Cristo, para que eu possa dizer para a igreja do Senhor Jesus nessa noite que o mundo espiritual é real, que o mundo espiritual é real. Talvez a gente ainda não enxergou o outro lado da vida, porque talvez Deus ainda não te abriu a visão espiritual para que você possa ver. Mas eu quero dizer para a igreja de Cristo que o mundo espiritual é real. Aleluia, Jesus. O mundo espiritual é real. Houve um tempo que eu estive ali na cidade de São Paulo. A gente foi convidado juntamente com a equipe de obreiros para fazermos visita a uma casa de uma senhora, aonde ela ali participava, ela era mandante daquele terreiro do centro de Macumba, e ali ela entrou em confronto com outro macumbeiro, e de repente, irmão, só um toque que ele deu nas costas dela por discussão de haver quem era mais poderoso. Aquela mulher foi parar no leito de enfermidade, mas tudo plano e propósito de Deus. E de repente ali aquela mulher ela foi acometida de um câncer. E quando aquela mulher foi acometida de um câncer, a gente foi convidado para poder fazer uma visita e orar por aquela mulher. Quando a gente chegou ali na casa dela, a gente foi recebido, a gente começou ali a observar e interceder pela vida daquela mulher. De repente Deus permitiu que aquela mulher viesse sair do seu lar e fosse parar no hospital, tudo plano de Deus. E de repente, irmãos, quando ela foi parar no hospital, a gente foi atrás do hospital interceder pela vida daquela mulher. Quando fomos interceder pela vida daquela mulher, Deus tratou, Deus trabalhou, e ela precisa fazer uma limpeza na tua casa. E ela nos autorizou a fazer esta limpeza. Quando nós entramos, quando fomos fazer a visita lá no começo, nós só entramos até a sala. E dali viemos para casa e fomos embora. Mas quando ela foi para o hospital, que a gente entrou lá, que ela determinou, autorizou o marido, a filha, a família, que a gente entrou porta dentro, no fundo, irmão, era coisas terríveis. Tinha um hangar lá no fundo do quintal, meio enladeirado, aonde derramava o sangue do animal e as pessoas bebiam cá embaixo. A gente entrou lá no fundo, tinha todo tipo de altar que você possa imaginar. Talvez você com a sua mente tampada, isso acontece, é uma coisa, não é simples. Ali tinha vários e vários altares da Pombangira, do Exu Caveira, do Zé Pelitra, Tranca Rua e muitos outros espíritos malignos. E de repente a gente entrou ali e aquela mulher, irmãos, ela começou a relatar a vida dela para a gente. Era sacrificado vida de animais, era sacrificado vida de crianças naquele lugar, um lugar assombroso. E aí eu vou dizer para você, foi só você não crê. Não. Quando a equipe de obreiro entrou naquela casa, que a gente foi orando, Deus foi abrindo a nossa visão. Pega a picareta e corta aqui. Quando a gente cortou ali no pé da porta, lá estava um pirex cheio de vela pingando com o nome de pessoas. Quem entende? O mundo espiritual existe. E não é brincadeira. E quando mais adiante Deus diz, o batente da porta, quebra a parede. Quando a gente foi em cima do batente da porta que a gente quebrou, lá estava um vidro cheio de pimenta, trancado com nome e foto de pessoas ali dentro. O mundo espiritual não é brincadeira. Talvez você está aqui, mas você não sabe o que está se passando lá fora. E é preciso a cada dia, como diz o apóstolo Paulo para a igreja de aos Efésios, revestir de toda a armadura de Deus. E ali aquela mulher aceitou Jesus, Deus transformou a vida dela, e ali o Senhor arrebatou aquela mulher para ele. E mais adiante, fomos visitar a minha prima lá no centro de São Paulo, fizeram uma obra, uma bruxaria para a vida dela. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. E de repente, irmãos, quando eu fui visitar a minha prima, por isso que eu estou lhe
dizendo que não foi o que me falou, foi o que eu vi e o que eu contemplei estava junto. Fizeram uma obra maligna contra a vida dela, que o corpo dela, a pele dela, virou escama de peixe. Hoje ela mora aqui em Itapetinga. Então não brinca de sermos cristãos. Cada um de nós fomos chamados para uma missão. Deus curou ela. Depois nós foi de novo dentro de um sítio bem recanteado da cidade, visitar um outro pai de santo. E ele falou para mim: Kleber, aqui a gente faz e invoca o adversário e vai ali e derrama para ele ali um sacrifício, um holocausto, e a gente recebe um patoá, que é um travesseirinho assim, e aí quando ele quer aquela pessoa no sentido da prostituição, ele vai lá na encruzilhada e invoca aquele espírito maligno e ele consegue aquela pessoa. Por isso que é preciso nós estarmos revestidos da armadura de Deus. E ali a gente ganhou aquele homem para Jesus. Hoje nós estamos intitulando o culto de missão. Esse culto de hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre missão, sobre o chamado de Deus sobre a tua vida. E a gente observa, graças a Deus, que o Senhor tem nos concedido essa oportunidade. E de repente, quando a gente observa aqui dentro da palavra de Deus, a gente não pode deixar de lembrar do livro de Jeremias, capítulo 1, verso 4 em diante, sobre a formação do homem e sobre a escolha de Deus. E ali também a gente vê Deus falando sobre enviar ele como um profeta. E é o que Deus nessa noite escolheu a cada um de vocês. Nessa noite Deus escolheu a cada um de nós. Quando a gente observa dentro da palavra de Deus, e quando a gente observa na atualidade do mundo qual nós estamos vivendo, existem 3 quartéis. Eu falei um pouco sobre a história do mundo espiritual, do que ocorre fora. Agora eu vou falar um pouco sobre o quartel do general de Cristo. Existem 3 tipos de quartéis na terra, tanto material quanto também no sentido espiritual. A gente observa que existe o exército, a marinha e a aeronáutica. Aqui também dentro do quartel de Cristo existem estas 3 funções. A gente pode observar dentro da palavra de Deus que no exército a gente vê aqui grandes experiências que, como Davi, o homem estratégico na guerra chamado por Deus. A gente vê alguns outros também, como Gideão, Josafá. Aqui a gente vê uma peleja do exército de Cristo, o qual até onde você consegue lutar e guerrear. Mas também dentro da mesma palavra de Deus a gente observa que existe também o exército da marinha, como a gente vê exemplo do profeta Jonas em alto mar indo pregar o evangelho de Cristo. A gente vê também aqui o próprio Jesus Cristo também pregando dentro de alto mar para o teu povo. E a aeronáutica, irmãos, que é nos Ares. Aqui a gente vê o quartel de Deus, que é o anjo Gabriel, Miguel e outros anjos enviados no espaço celestial. Aonde a gente vê uma base bíblica também, quando Daniel estava orando, guerreando, orando, e o anjo desce para guerrear por Daniel, porque aquela peleja já não cabia mais a Daniel lutar, mas sim o anjo, porque havia uma guerra no espaço espiritual. E aqui a gente observa
que a gente vê a palavra de Deus falando no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, sobre esta missão. O que é fazer missão? Missão, nós temos dois objetivos: aquele que contribui e aquele que vai. Missão, aquele que contribui e aquele que vai. E assim foi sucessivamente na vida dos profetas de Deus. A gente vê aqui dentro da palavra do Senhor a importância desses três: o exército, a marinha e a aeronáutica. Dentro da igreja, dentro do quartel de Cristo, também existem esses três. Até onde você consegue guerrear, você consegue lutar, ali beleza. Mas quando se trata das hostes espirituais que estão nas alturas, aí Jesus já chama o esquadrão dele da aeronáutica, marinha do céu. Vai lá, anjo Gabriel, desce lá, anjo. Como a gente vê quando Jesus Cristo estava há 40 dias jejuando e orando, quando o adversário espiritual levou ele para ser tentado no deserto. Quando pensa que não, que ali já tinha tentado, já tinha várias vezes tentado contra o Senhor, Deus enviou os anjos para poder estar ali, também guerreando contra o adversário. Sim, irmãos, e aí diz a palavra de Deus sobre o livro de aos Efésios. Mas vamos chegar lá. Cada um de nós fomos chamados para esta guerra. Cada um de nós fomos chamados para estar nesse exército de Cristo. Aleluia. Irmão, mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei pregar. Mas tu sabe contribuir, tu sabe orar, tu sabe interceder. Sabe por que Deus me deu esta palavra? Campo de guerra, terra minada. Vou te explicar agora. A Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra toda a potestade maligna. Contra os espíritos malignos que nós não conseguimos enxergar com esses nossos olhos carnais. E é preciso, igreja de Cristo, estarmos atentos um dia após o outro, como a própria palavra de Deus nos incentiva. Orar a todo o tempo. Não é orar de vez em quando. Orar a todo tempo. Se você acordou, não teve tempo de dobrar o teu joelho, não tem problema. Deus não escuta a tua oração só de joelho, não. Você saiu, Deus me abençoa, Deus me acompanha, Deus me livra, Deus toma a direção desse carro, Deus toma a direção dessa moto, oh Deus, eu estou andando e cobre com o teu sangue, porque você não sabe o que você vai enfrentar das hostes espirituais, no mundo espiritual que está aí fora nos aguardando. Nós estamos aqui reunidos, sentados, mas se Deus abrir a tua visão espiritual, para tu ver o que está aí fora no mundo, a nossa carne não resiste. A nossa carne não resiste. Eu te falo porque eu já vi. Não é enfeitado em corpo de um homem, não. Eu já vi. Do jeito que ele é. É terrível, irmãos. É terrível. Campo de guerra, terra minada. O diabo a cada dia. A Bíblia nos diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Campo de guerra, terra minada. Você já observou naqueles filmes de guerra que o soldado sai com uma arma na mão e de repente ele
pisei em uma mina e agora se tira o pé e explode. E agora? O que fazer quando se pisa em uma mina? Efésios 6:10. É preciso vestir de toda a armadura de Deus. Porque, irmãos, o adversário um dia após o outro, ele está colocando uma mina no teu caminho para destruir contigo, para destruir comigo. Quantas vezes no campo de guerra o diabo propõe sobre o teu caminho uma mina de cachaçada, mas a partir do momento que você se reveste da armadura de Deus, ele vai te dar a estratégica aonde é que desliga o fio para que essa mina não explode sobre a tua vida. Eu acredito que todo mundo, ou várias pessoas já assistiu aqui aquele filme de guerra, quando o camarada senta no carro e pum, aquela bomba é acionada. Quantas minas já foi acionada sobre a tua vida, meu irmão? Quantas minas foi acionada sobre a tua vida, meu irmão? E nesta noite Deus quer abrir a minha e a tua visão, para você olhar e ver aonde que se deve desligar esse explosivo na tua história. Campo de guerra, terra minada. Quantas vezes lá fora, no campo de guerra, alguém vem com palavras bonitas no teu ouvido: você é lindo, você é bonito. Cuidado com essa mina para não te explodir sobre a tua vida. Cuidado com esse caminho, porque uma mina, quando explode, ela traz sequelas sobre a tua vida. Essa mina, quando explode, ela pode te matar. E quando não mata, traz sequela. Campo de guerra, terra minada, é o que nós vivemos nesse mundo. É preciso a todo tempo estarmos revestidos diante da palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo. É preciso estarmos com o capacete da salvação. É preciso estarmos revestidos com o escudo do nosso Deus. É preciso estarmos calçados nossos pés com o Evangelho da paz. E hoje a gente pode observar quantos soldados terríveis que foi atingido por esta mina e está talvez com um braço quebrado espiritualmente, com uma perna quebrada espiritualmente, está prostrado, está parado, porque foram para o campo de guerra e foram atingidos com esta mina. Mas Deus nesta noite está dizendo para cada um de nós, para que nós possamos se revestir de toda a armadura de Deus, ficar firme diante da presença dele. E ele nos diz aqui, uma armadura, se revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. É toda a armadura. Na quinta-feira o nosso irmão Fábio trouxe uma saudação falando sobre essa passagem. O nosso irmão Marco também trouxe uma saudação também falando sobre essa passagem. E mais uma vez Deus está falando sobre os nossos corações. Aleluia. Irmãos, o mundo espiritual, ele é real, não brinca não. E para fazermos missão, não é brincadeira. Para fazermos missão, irmãos, não é brincadeira e não é de qualquer jeito. É preciso termos um compromisso sincero com a palavra de Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós pararmos. Abel falou de mim, João falou de mim, Paulo falou de mim. Oh, irmão, já pessoas quantas vezes falaram mal de Jesus? Você está deixando ser atingido por esta mina,
Está na hora de você desligar esse fio para parar de te explodir na tua vida. Está na hora de você descobrir onde é que desliga esse fio desse explosível. Porque o Senhor, Ele quer revestir a tua vida com toda a armadura de Deus. É essa armadura que Deus quer sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Quantas vezes o adversário tem entrado em lares e em famílias, e às vezes a gente acha que é a vontade da pessoa, mas não é. O diabo ele entra com seu sapatinho de algodão. Ele não entra fazendo bagunça não, irmão. O diabo ele entra no meio da família devagarzinho. Ele coloca alguém para convidá-lo. Vamos no churrasquinho ali. Vamos. Não tem nada a ver um churrasco. E deixa o churrasquinho, começa a aparecer as minas explosivas. E é esse o cuidado que a igreja, os soldados de Cristo, precisa estar em vigilância. Ou só tomar uma talagadazinha, não tem nada não, ninguém está vendo. Cuidado que essa bomba pode explodir e lhe trazer sequelas. Talvez lá no teu celular existe uma bomba perto de explodir. Desliga esse fio antes que não exploda e lhe traga sequela para a tua vida. Cuidado. Campo de guerra, terra minada. A todo canto tem um explosível esperando por mim, esperando por você. E é preciso se revestirmos de toda a armadura de Deus. É preciso se revestirmos de toda a armadura de Deus. Porque tu não sabe. O teu adversário, quando você está no campo de guerra, ele não coloca visível para você ver, não. Ele não diz, ali tem uma bomba, não, ali tem outra, deixa eu estivar aqui, deixa eu esquiar. Não. A Bíblia diz que o adversário, ele é mais prudente do que os filhos da luz. Você já imaginou isso? O nosso adversário, ele é prudente, ele não é bobo, ele não é bicho. Ele é inteligentíssimo. Ele não vai colocar um explosivo à tua visão, não. Ele vai esconder, para na hora que você pisar, aquela bomba explodir e trazer sequelas sobre a tua vida. Mas antes que o adversário ele faz isso com você, o apóstolo Paulo nos incentiva aqui em Efésios 10, para que a gente possa se revestir de toda a armadura de Deus e ficar em firme. Amanhã eu vou, hoje não, se der eu vou, talvez. Não. Ficar em firme. Talvez nós poderíamos, nesta noite, pedir a Deus um culto pentecostal de sentir o poder de falar línguas estranhas, um culto mais animado. Mas nessa noite Deus está nos trazendo uma palavra para que nós venhamos ficarmos atentos, para que nós venhamos se despertar. Uma palavra de correção para mim e para a igreja de Cristo. Porque é preciso, irmãos. Vê se tem um comércio. Só para tu ver como o mundo espiritual é real. De repente você vende, chega alguém no... Mas vende bastante. Eu vou colocar um desse também para mim. E daqui a pouco você vê esfriando. Ele começa esvaziando. Meu Deus, o que aconteceu?
Talvez você lembrou tanto de atender os seus clientes, esqueceu de pedir Deus a proteção. A inveja entrou e destruiu tudo. A Bíblia diz que a amargura destrói, faz uma bagaceira. E a própria Bíblia diz que a inveja é pior do que a amargura. Tu imagina que trem é esse? É preciso você se revestir de toda a armadura de Deus. Glória a Deus. Tem coisas na tua vida que é preciso você ter uma vigilância, irmãos. Principalmente nas postagens. Como assim, irmão? Teus momentos de felicidade com o teu esposo, está ali numa cachoeira, está ali numa praia, está ali num canto, tem alguém lá do outro lado que tu nem conhece, que está com a vida toda desgraçada, toda destruída. Ou como eles são felizes, ó, deve ganhar bem, ó o carrão, está cheio de minas exclusíveis ao nosso derredor. Evita abrir os teus segredos para que o mundo não venha te cobiçar, porque a Bíblia diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja. Não sou eu, é a Bíblia. Aí depois tu pergunta a Deus, mas por que, Senhor? Que está tudo isso comigo? Eu não estou entendendo, eu busco, eu oro, eu jejum, eu estou dedicando, eu estou... É bonito, é? Mas do outro lado você não sabe o poder do invejoso contra a tua vida. Tu não sabe. Às vezes tu tem um comércio, vixe, menino, aqui entra 10 mil por mês assim, brincando, ó. Aqui eu vou ali na rua ali, faço o serviço, entra 10 mil brincando. 10 mil? Daqui a pouco só entra 500. Meu Deus, eu vou pagar a água, a luz, a energia, os funcionários. Você viu que é complicado quando a gente abre a boca para falar? Coração é terra que só Deus conhece. É preciso a gente, um dia após o outro, diante da presença de Deus, pedir para Deus sabedoria e entendimento do mundo espiritual. Porque não é brincadeira, irmão. Aí tem gente, eu posto mesmo, não tem nada a ver com posto, irmão, não tem problema. Mas tem coisa que às vezes é preciso a gente ter cuidado. Compra um sofazão daquele lá de 4 cantos, tem um de 3, né? Tem um que fecha a sala toda. Ó, que eu comprei, sai filmando e posta lá. Aí a vizinha, vai estar achando dinheiro aonde? Deve ter parcelado 50 vezes, que ele está trabalhando, talvez Deus te abençoou. Mas lá fora, no campo de guerra, está cheio de mina contra a tua vida. De gente invejosa, de gente maliciosa, de gente que não está nem aí para destruir sua vida. E é assim, ó. É isso aqui, ó. Mas eu não fiz nada para ninguém. Por que fizeram macumba contra a minha vida? Mas não precisa você fazer mal para ninguém, não. Não precisa se fazer mal para ninguém, não. Tinha meu pai aqui na minha casa. Quantas vezes ele foi queimado o pé dele com pó de pimba? A gente nem via quando acordava no mercado de conhecer. Na porta do mercado estava recheado de pó de pimba. Aí eu te falo, precisa fazer o mal para ninguém? Não. Eu te conto uma experiência de vida. Não é que falou para mim, não. Eu vi, estava lá. Talvez a pessoa inveja de você, quer destruir o seu lar, a sua família, quer destruir o seu comércio. Por isso que eu estou dizendo para a igreja de Cristo: campo de guerra, terra minada. Tu não sabe, tu não vê, tu não consegue enxergar. É por isso que Deus está falando aqui da boca do apóstolo Paulo, para que a gente venha buscar o Senhor para esses dados inflamáveis do maligno que ficam nos ares. Você lembra quando Jó foi provado? Antes de ser provado, onde é que o diabo estava? Estava rodando. Não parou não. Não parou não. E é preciso a gente buscar de Deus esse revestimento, irmão. Não ora só quando vim para a igreja no domingo. A oração de domingo vai para... Não, é todo o tempo. Mesmo que tu chegou em casa cansado, tu não aguentou colocar os 2 joelhos no chão, ora deitado. Não é pecado tu orar deitado, não. Tu sabe como lá que foi que Jonas estava dentro da barriga daquela baleia quando ele clamou ao Senhor? Não sabe se
estava sentado, se estava deitado, de barriga para cima, de barriga para baixo. Só sei que ele estava lá. Ele clamou. O rei Ezequias estava deitado, quando Isaías falou: tu vai morrer! Ele: ô Senhor, tu disse que eu vou morrer, mas lembra quando eu andei sincero diante da tua pregação deitado? Ele orou. Então não cesse a oração, não cesse de orar, não cesse de buscar. Busca deitado, busca caminhando na rua. Deixa quem quiser falar que tu é doido, você está conversando sozinho. Não busque a todo tempo, porque a todo tempo é o que diz a palavra de Deus, não é eu. Orai a todo tempo. É a todo tempo. Tu está cuidando de uma criança que Deus abençoe minha vida, essa criança também. Tu está ali fazendo um amor, Jesus abençoa aqui esse bispo aqui, abençoa arroz e feijão também. Jesus está dobrando uma roupa, Jesus abençoa minha vida, essa roupa aqui, os no teu sangue também. Está lavando um carro, Jesus abençoa minha vida, essa água aqui também. Ore a todo tempo. É a todo tempo. E você vai ver que há uma diferença na tua vida. Vai haver uma diferença sobre a tua vida. Porque neste campo de guerra, neste exército de Cristo, muitos soldados estão feridos. Porque esqueceram de orar. Porque esqueceram da armadura de Deus. E muitos anjos foram atingidos pela mina e eles estão feridos. Estão prostrados. Estão abalados. Perderam a esperança. Mas ainda existe aqueles remanescentes que mesmo ferido, o Senhor dos Exércitos está contando com você, soldado. É como diz em Salmos 24, que quando diz está entrando o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Mas embaixo você vai ver que está escrito: este é o Senhor dos Exércitos. E este é o Senhor dos Exércitos. A gente vê que quando Senaqueribe foi tentar contra o povo de Deus, o Senhor enviou somente um anjo e destruiu 185.000 soldados. O Senhor conta contigo, soldado. Mesmo faltando uma perna, mesmo paraplégico, o Senhor conta contigo. Mesmo ferido, o Senhor conta contigo. É momento da igreja colocar-se de pé e prestar continência ao Senhor dos Exércitos e voltar ao campo de missão. Ainda não acabou, ainda não é o fim. O Senhor conta contigo. Pegue a tua armadura nesta noite. Levanta-se diante da presença do Senhor dos Exércitos. O Senhor está contando com você. É com você que o Senhor está pedindo nesta noite. Talvez você pediu a morte, mas o Senhor diz, o seu exército diz para você: não, eu ainda conto com você. Eu ainda conto com você. Mesmo ferido, mesmo abatido, mesmo desanimado, mesmo sangrando, o Senhor dos Exércitos, o nosso general, Ele manda te chamar nesta noite. O nosso general, Ele manda te chamar nesta noite. Se põe de pé diante do exército de Deus. Me lembro que eu ouvi um testemunho de 2 casais de irmãos que quando saiu daqui do Brasil foi pregar o evangelho ali no Japão, e quando voltou a igreja já era outro dirigente, já era outra direção, e de repente quando eles chegaram ali já de idade, a igreja não recebeu para ele. Ele pensou em desviar, ficou meio desanimado, meio babeado daqui para lá, e a mulher dele disse: não, amor, não faz não, fica
fica, permanece, não. Como que a gente sabe o campo de missão faz quase 40 anos que ele levou, e o povo não recebe, amém. E de repente ele falou para a tua esposa: a gente volta para casa e a gente não é recebido. Que no caso, ele estava no Japão, tinha voltado para o Brasil, para a tua igreja. E de repente aquela igreja já não era mais a mesma, 40 anos fazendo missão lá fora. E ele falou: ó, se Deus falar, eu volto. E mesmo cansado e abatido, Deus usou a esposa dele, bateu no ombro e disse para ele: ei, soldado, se põe de pé. A gente ainda não voltou para casa. A gente ainda não voltou para casa. A gente ainda estamos num campo de guerra. E a cada um de nós nessa noite, venhamos nos posicionar diante da presença de Deus, que após esta guerra nós retornaremos para casa. O Senhor dos Exércitos, Ele nos dá esta palavra nesta noite, para nós se revestirmos de toda a armadura de Deus. Não brinque, não vacile, porque o adversário a todo tempo está procurando esta oportunidade para explodir os explosivos dele sobre as nossas vidas, para que a gente venha se desvanecer na fé, para que a gente venha voltar atrás, para que a gente possa se desanimar. Mas não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para a guerra. O Senhor nos chama nesta noite para mais uma vez prestarmos continência diante da tua presença. Mesmo ferido, não importa, o Senhor, Ele conta contigo. Põe isso na tua cabeça. Ai, não, mas me abateu de um jeito e não dá mais. Quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos. Que a igreja se bonita em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Liga o teu pensamento com Deus. Você é um soldado do Senhor. Você é um guerreiro de Deus. Você é um guerreiro de Deus. E Ele quer te entregar toda a armadura nesta noite, para que você saia daqui com essa armadura sem faltar nada, para que você não venha se retroceder, porque Deus é o único que pode mudar a tua história. Feche teus olhos. Esqueça a tua dificuldade, os teus problemas, a situação difícil que você tem enfrentado neste campo de guerra. Porque o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro. Ele pode mudar a sua história. Ele vai mudar o quadro da tua vida. Este Deus, Ele está presente aí ao seu lado.